Marvel. 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 A Marvel Comics foi criada em 1939 por Martin Goodman. Na época se chamava Timely Comics e eles publicavam histórias de terror, bang bang, nada a ver com super-heróis. Foi mais ou menos na década de 40, puxado por todo aquele sucesso que eles já vinham fazendo, que eles decidiram investir em super-heróis. Mas vamos conferir agora um pouco melhor essa história. A Marvel Comics foi fundada nos anos 30 do século XX por Martin Goodman como Timely Comics. A sua primeira publicação ocorreu em 1939 com o primeiro número da revista Marvel Comics, onde se deram as primeiras aparições do super-herói Tocha Humana e do anti-herói Namor, o Príncipe Submarino. Nos anos 40, a Timely tornou-se conhecida por publicar o herói patriota Capitão América. Nos anos 50, a Marvel atravessou tempos difíceis, da mesma maneira que as outras editoras. Durante essa década, publicou principalmente histórias com monstros, em geral com toques de ficção científica. Nesse período, a empresa ficou conhecida como Atlas Comics e Timely Atlas. No final dos anos 50 e início dos anos 60, o sucesso da DC Comics ao reviver o gênero de super-heróis nas histórias em quadrinhos, principalmente com a Liga da Justiça, fez com que a Marvel seguisse o mesmo caminho. Os principais expoentes dessa época foram seus empregadores Stan Lee e Jack Kirby, os responsáveis pela criação do Quarteto Fantástico. A revista foi um enorme sucesso, o que levou a Marvel a publicar outros títulos de super-heróis, entre estes, os quais se destacou o gibi do personagem Homem-Aranha, criado por Stan Lee e Steve Ditko. No início dos anos 70, uma série de novos diretores trabalhavam para a empresa em uma época não favorável para a indústria. No entanto, no final desta década, a Marvel estava novamente de boa saúde, graças a novas estratégias de marketing na distribuição e na renovação de títulos dos X-Men, arquitetado principalmente por Chris Claremont e Jay Byrne. A Marvel ganhou bastante dinheiro no início dos anos 90 devido ao boom das histórias em quadrinhos dos Estados Unidos. Mas no meio da década enfrentou graves problemas financeiros com acusações de que um dos diretores havia tirado todo o dinheiro da empresa em proveito próprio. Como consequência, a Marvel anunciou que seu distribuidor exclusivo passaria a ser o Heroes World, o que fez com toda a indústria de distribuição de revistas e história em quadrinhos sofresse um grande abalo. A perda potencial da maior empresa de indústrias originou o encerramento das atividades da maioria dos distribuidores. No entanto, existe apenas uma grande distribuidora de histórias em quadrinhos nos Estados Unidos, a Diamond Distribution. Muitos peritos julgam que esse fato causou um imenso dano à indústria das histórias em quadrinhos. No auge da crise, o investidor Carl Icahn tentou obter o controle da Marvel, mas após arrastadas batalhas jurídicas, o controle da empresa foi entregue em 1997 a Isaac, proprietário da Toy Biz, uma das empresas do grupo, que foi quem reergueu a Marvel. Além da revitalização das revistas da empresa, alguns de seus personagens foram licenciados para se tornarem filmes de sucesso, principalmente Homem-Aranha, X-Men, X-Men Origins, Wolverine, Quarteto Fantástico, Hulk, Homem de Ferro, Thor e Blade. A Marvel mantém-se a principal editora norte-americana de histórias em quadrinhos, mesmo numa altura em que a indústria é apenas uma fração do que foi há décadas. Há pelo menos 3 décadas, a principal concorrente DC Comics está abaixo da Marvel em vendas. Stan Lee já não está mais oficialmente ligado à empresa, mas permanece sendo o nome mais conhecido e importante na indústria e ocasionalmente demonstra o seu carinho pelos personagens. Em 2001, a Marvel Comics retirou-se da Comics Code Authority e estabeleceu seu próprio sistema de classificação para suas revistas. Criou também novas linhas editoriais, incluindo uma destinada a adolescentes mais velhos, a Marvel Knights, e outra a adultos, a Max. Outro fator marcante da história da Marvel no início do novo milênio foi sua parceria com Hollywood, que resultou em várias adaptações de sucesso, iniciadas com o filme Homem-Aranha em 2002. Em 2009, a Walt Disney Company comprou a Marvel Entertainment por 4 bilhões de dólares em dinheiros e ações. A Marvel possui mais de 5.000 personagens e muitos deles se tornaram verdadeiros ícones, conquistando milhões de fãs no mundo inteiro. Acompanhe agora a cronologia dos principais personagens. Em 1939, com a criação da Marvel, surge o primeiro personagem, Tocha Humana. Em 1941 surge o Capitão América, que virou um ícone do exército americano. Em 1961 surge o Quarteto Fantástico, um grupo de super-heróis formado pela Mulher Invisível, o Senhor Fantástico, Tocha Humana e o Coisa.
Em 1962 são criados Hulk, Homem-Aranha, Doutor Destino e Thor. Em 1963 surge outro grupo de super-heróis, The Avengers, ou no Brasil, Os Vingadores. Nele podemos dar destaque para o Thor, o Hulk e o Homem de Ferro. No mesmo ano, mais tarde, foram criados os X-Men, que era um grupo de super-heróis mutantes formado inicialmente pela Garota Marvel, Ciclope, o Anjo, o Homem de Gelo e o Fera. Mais tarde, no mesmo ano, foram incluídos os personagens Professor Xavier e Magneto. Em 1964 surge o Gavião Arqueiro e o Duende Verde. Em 1967 é criado o Capitão Marvel. Em 1962, o Motoqueiro Fantasma. Em 1973 é criado Blade, o Caçador de Vampiros. Em 1974 é criado Wolverine. I have watched all of this, and so much more, because that is the task bequeathed to me by the... Marvel Comics, conhecida como House of Ideas ou Casa das Ideias, é a editora responsável pelas revistas em quadrinhos. A Marvel Characters gerencia a propriedade intelectual e o licenciamento dos mais 5.000 personagens. A Marvel Studios é a produtora de filmes e programas de TV com os personagens Marvel. Mas de onde surgiu o personagem e como ele foi construído ainda são detalhes meio obscuros. O que se sabe é que ele foi produto da mente de 3 grandes nomes: Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko. Stan Lee diz que o personagem foi baseado em um super-herói ao qual ele era fiel leitor, o The Spider. Só que a ideia do Homem-Aranha não foi muito bem aceita pelo Martin Goodman no começo, porque ele dizia que era inconcebível que um super-herói recebesse poderes de uma aranha, porque ninguém gosta de aranhas. Stan Lee usou da sua lábia para fazer com que seu novo personagem fosse lançado na última edição da revista Amazing Fantasy, revista essa que era desenhada por Steve Ditko. Mas pela experiência de Kirby com os heróis, ele foi responsável pelo primeiro esboço do Homem-Aranha. Só que o trabalho de Kirby não ficou nem aos pés do que ele esperava. Ficou meio que um Capitão América diferente. Foi então que o Ditko entrou em ação e criou o personagem que é o Homem-Aranha que nós conhecemos hoje em dia. O mais bizarro que o Kirby conseguiu fazer foi Spider-Man usando uma pistola e um quadrinho amarelo do lado. E falando em bizarrice, novamente os japoneses superaram criando a sua própria versão do Homem-Aranha. Ele é feito pela Toei e o seu nome é Spider-Man. Só que ele é muito diferente do que a gente conhece. Ele tem um tipo de robô gigante estilo Power Ranger e o mais bizarro de tudo é a sua transformação. さあ、プロテクターを